Dando sequência, página 9, exercício 11. Qual é o principal objetivo desse gráfico? No gráfico 6, qual é o principal objetivo dele? Informar os dias da semana em que os entrevistados costumam utilizar a bicicleta como meio de transporte. Certo? Eu coloquei o dia da semana onde tem mais usuários de bicicleta. Isso. Abre parênteses, de acordo com o sexo. Fecha parênteses. B, de acordo com o gráfico 6, em qual dia da semana teve mais usuários, tanto feminino quanto masculino? Professora, qual que é a aula? Nem ouvi. Só um pouquinho, daqui a pouco nós retornamos. Tá bem, qual foi o dia da semana que foi mais utilizado a bicicleta? Na quinta-feira. Quinta-feira. Na sexta-feira, não é? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, desculpa, isso mesmo, quinta-feira. Você tem um palpite para explicar por que esse dia teve maior movimento de bicicleta, de ciclistas? O que vocês colocaram? Por que vocês acham que na quinta-feira é o dia que mais utiliza? Porque provavelmente é o dia da semana em que o transporte público e o trânsito em geral das grandes cidades ficam mais complicados. Por quê? Porque vai chegando o final de semana, as pessoas começam a ir se organizar, algumas pessoas de fora estão na cidade, então por isso que é mais flexível, é melhor quem mora na cidade usar as bicicletas, ok? Professora, Sim. eu coloquei que, pois talvez sexta-feira as pessoas saem ou querem ficar em casa, e aí, como quinta-feira... tá entendendo? Sim, é isso mesmo, Ariana. Foi isso. Vamos lá. De acordo com o gráfico 6, quem utiliza mais a bicicleta nos finais de semana, sábados e domingos? Homens ou mulheres? As mulheres. As mulheres? Os homens. Os homens. Sábados e domingos é os homens. São os homens, né? Olha lá, já no sábado, os homens são 21,1 e as mulheres 19,3. Aí no domingo, os homens 1,8 e as mulheres 1,9. Que a nossa semana começa no domingo. Né? Qual é o dia da semana em que as mulheres usam mais a bicicleta que os homens, conforme o gráfico? Segunda, terça, quarta. Não, peraí. Isso aqui. Segunda, terça, quarta. Não, domingo, Domingo, segunda, terça,
Quarta. Vejam só, olha a pergunta. Qual é o dia da semana? Domingo, quem que usa mais? Os homens. No domingo, olha lá, 1,9 mulher, 1,8 homem, certo? É. Mas ele quer saber qual é o dia da semana em que as mulheres usam mais a bicicleta que os homens. Mais. Qual será o dia que ela usou mais que eles? No domingo, ela usou mais, mas veremos a porcentagem. Na Terça. segunda, a mulher também usou mais. Na terça, ela usou 13 e o homem usou 9. Aí depois 12, o homem usou 10. Aí depois as mulheres usaram menos. Então, qual desses dias aqui que foi o que ela mais usou? Foi na terça? Terça-feira. Por que isso acontece? Por que vocês acham? Aí é pessoal. Por que vocês acham que na terça-feira a mulher usou mais bicicletas que o homem? Porque ela quis andar de bicicleta na terça-feira. Por que ela quis andar de bicicleta na terça-feira? Porque o carro dela foi conserto. Toda terça-feira Doutora. acontece isso? Toda terça-feira acontece isso. Professora, deixa eu falar um negócio aqui. Ah, É terça-feira que as pessoas, tipo, as mulheres, elas gostam de dar passeios, tipo, nesses dias de semana, entendeu? Porque as mulheres gostam de se exercitar tipo, nesses dias de semana. Pelo menos a minha mãe gosta. sim. Pode ser, então, o dia que a mulher tira para cuidar dos seus exercícios físicos, o que mais? Ou, como o Diogo disse, pode ter quebrado o carro dela toda terça-feira. Porque o carro dela deve ser um. Não, toda terça-feira levou pra Pra lavar. lavar. É, Pode ser o dia que, mas todas as mulheres levam, nossa, todas as mulheres levar o carro na todas. terça-feira. Professora, verdade E feminina, tem né, alguma professora? promoção na cidade, né? E a mulher adora promoção, né? Vai às compras, né? Alguma coisa assim. Três mulheres, R$ 5 a lavagem do carro para as três. É a promoção que elas usam. Sim, aí pode ser também. Então vamos lá. Página 10, letra E. Além dos dados observados, o que você achou interessante nesse gráfico 6? Além desses dados que nós falamos ali, né? Referente aos dias que mais são as mulheres, o dia da semana em que ele é usado mais a bicicleta. Qual elemento, quais informações você chamou mais a sua atenção? E no gráfico tem informações masculinas e femininas, não só de um gênero. Muito bem, o que mais? Foram representados em cores diferentes. Separou de um lado o gênero feminino do masculino. O que mais? O que vocês conseguiram identificar mais aí? Então, Eu coloquei uma resposta que nem a do Diogo, falando dos gêneros, a igualdade. sim. Só que é mais ativista. Então, nós podemos colocar, né? Que o uso das cores, a representação separada em cada um dos lados, né? Que isso facilita a compreensão. Ok? Alguma pergunta? Não?
12, analise os dados do gráfico 7 e responda às questões. Ah, que tipo de gráfico foi usado para mostrar os resultados sobre o perfil de quem usa bicicleta em São Paulo no que se refere à faixa etária? Qual é o tipo deste gráfico? É um gráfico de barras. Pode colocar entre parênteses horizontal, né? Porque essas barras, elas estão na horizontal. Por que esse formato de gráfico foi escolhido para apresentar os dados ao leitor? Por que usou o gráfico de barras para representar esses dados? Porque se fosse na vertical ia ficar muito alta as barras. Não. Por que ele usou o gráfico de barras? Não usou o gráfico de pizza, outro tipo de gráfico? O gráfico de barras é mais fácil de saber. Ele é mais indicado, né, para realizar comparações. Porque o de barras nós podemos colocar ali elementos por elementos e você visualizar as comparações, né? O de pizza é um todo de alguma coisa que foi dividido. Então, não é que ele não seria indicado, poderia ser, mas o visual seria mais complicado para nós, né? Minha resposta é certa, então, O que você colocou, Lucas? pois é mais fácil identificar. Identificar as comparações. Ok. C. Qual dos dados apresentados no gráfico 7 mais surpreendeu você? Por quê? Qual que te surpreendeu mais, Júlia Barreto? Qual desses elementos que você mais... Posso falar? Júlia Barreto, só um pouquinho. Júlia? Pode falar, Marco Antônio. O fato de pessoas com mais de 65 anos andarem mais de bicicleta do que até 14 anos. Muito bem, a sua comparação. Qual outro aluno? Ele falou justo o que eu ia falar. Ah, A primeira resposta. é. O que mais? Quem achou uma outra comparação aí que tenha gostado? É impossível todos terem gostado da mesma. Que as pessoas mais velhas ainda estejam andando de bicicleta. Muito bem. Qual mais? Ana, o que você colocou? Ana Gabriela? Até 14 anos, pois é uma idade ótima para andar de bicicleta. Ana Lisa? Amanda? AD. AD você poderia ter feito de acordo com as suas observações, certo? Pelo que você observa no trânsito da cidade onde mora, uma pesquisa sobre o perfil faixa etária das pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte seria semelhante? Justifique sua resposta desenhando um gráfico para comentar com os colegas suas conclusões. Então, isso aqui é pessoal, vocês deveriam produzir, né? De acordo com o que vocês observam aí quando vocês estão pelas ruas. Quais são as faixas etárias que mais utilizam a bicicleta? Que você mais vê? Você observa aí as pessoas entre até 14, de 15 a 24, de 25 a 34,
de 35 a 44, de 45 a 54, 55 a 64, 65 e mais ou sem resposta. Então, assim, você deveria observar, ou até mesmo pelos seus conhecidos, né? Você sabe que anda de bicicleta, e produzir aí uma enquete. E aí você faria a produção do seu gráfico e responderia, né? Se o perfil das pessoas que seria semelhante ou não ao do gráfico 7 e por quê. Nestas linhas era para você fazer este comentário, tá? Na letra E, caso uma pesquisa como essa fosse feita com as pessoas de sua família, como ficaria a representação dos dados? Desenhe um gráfico em que constem título, subtítulo, o corpo e a legenda. Então, aqui você deveria realizar, né, o gráfico e aqui você teria que escrever um título, um subtítulo, o corpo para o texto. Aqui em casa, nós, a maioria, somos em 5. Dos 5, 3 têm o hábito de andar de bicicleta. Um, às vezes, e o outro nem sabe andar de bicicleta. Era o seu corpo do texto. E aí você faria a legenda para indicar, o amarelinho é o meu pai, o laranjado é minha mãe, o verde sou eu, o marrom é minha irmã. Aí você colocaria a legenda de acordo com as barras do gráfico que você produziu. Ok? Alguma pergunta? Prof, Sim. tem que ser aqui da nossa família aqui de casa ou pode ser Não, familiares? de sua família. Tá. Você pode escolher. Eu quero falar de todos os meus tios e meus primos. Também pode. Tá? Professora, o primeiro gráfico que eu posso fazer de quem eu quiser? O primeiro gráfico, a letra D? É a D, Diogo? A D. A D é de acordo com o que você vê na cidade. Veja na cidade? Quando você vem para a escola, você não passa por algumas avenidas e tem alguém andando de bicicleta? Difícil, Aqui em vejo Campo Grande é comum. É comum as pessoas andarem de bicicleta, seja para fazer atividade física, seja para ir ao serviço. Aqui em Campo Grande é bem comum o uso da bicicleta. Né? O que você acha? Às vezes que vai andar pela cidade, por exemplo, na Afonso Pena, que tem aquela ciclovia ali, você consegue ver as pessoas que estão andando de bicicleta? Quando eu vejo, a maioria é os pais levando as crianças de bicicleta para a escola. Então, é uma das opções. E esses pais, você acha, qual é a faixa etária deles? De 30, 40 anos, no Então, máximo. poderia 35 a 44. 35 a 44, a maioria, né? Aí os outros você faz com um número reduzido, um número menor. Ok? Ok. Alguma pergunta? Não? Alguém mais ficou com alguma dúvida no exercício? Não? Tranquilo. Todos conseguiram fazer? A alternativa E? Alguma pergunta? Não? Então, vou lá, dar uns 2 minutinhos para quem não finalizou, finalizar, para nós darmos sequência aquelas 2 páginas pendentes, 34 e 35 do CA. Ok? Prof, sabe a página 8? Você não falou 10. Você falou. 8, 10. Sim, aí são respostas pessoais, né?
que outros gráficos podem ser criados com base nos dados do poema A Bicicleta, da página 2. Sobre o que nós podemos realizar aí esses dados? Eu posso usar o modelo através de palavras de que outros conceitos? Na verdade, que outros gráficos podem ser criados com base nos dados do poema A Bicicleta, da página 2. Que outros gráficos vocês acham que poderiam ser criados aí? A quantidade de bicicletas no mundo ou no Brasil. Poderíamos usar os gráficos em formato de pizza para visualização. Poderíamos usar dados de outros elementos, por exemplo, de brincadeiras. Aí você pode ir produzindo a sua resposta, tá? Outra pergunta? Professora, agora a gente vai fazer a apostila? Nós realizaremos, Diogo, as 2 páginas do CA que ficaram pendentes na aula passada. Apostila? Observe. CA. Tá. Página. São as páginas 34 e 35. Ok? Peguem, por favor, página 34 do nosso CA, que são exercícios referentes à concordância verbal. Ok? Ok? Amanda, leia para nós o número 9 da página 34, por favor. Pode ler, Amanda, por favor? Então, no número 9, nós deveríamos reescrever as orações, né, as frases, de acordo com que elas fiquem com sujeito composto. A. Eu controlo o tempo no chuveiro para poupar energia. Qual é aí o meu sujeito? Eu controlo. Não, sou eu. Né? Eu. Eu é o sujeito. Então, este sujeito, eu terei que transformá-lo em sujeito composto. Como ficaria? Eu e a minha irmã controlamos o tempo no chuveiro para poupar energia. Eu e minha irmã controlamos o tempo no chuveiro para poupar energia. Eu e meu amigo, eu e minha família, né? Aí não podemos esquecer que o verbo deverá concordar quando eu tenho a primeira pessoa. Então, controlamos. A B, por favor. Ele fecha o registro enquanto
se ensaboa no chuveiro? Ele, a irmã, ele, a família, ele, o amigo. Ele e eu fechamos o registro enquanto nos ensaboamos no chuveiro. Ele e os demais da casa fecham. Aí tem que ser outra flexão verbal, né? O que aconteceu com o verbo nas duas frases? Foi pro plural, não foi? Ambos passaram para o plural. Por quê? Porque teve acréscimo de sujeito. Para concordar com o sujeito composto, né? Porque eles estão após o sujeito composto. Então, o verbo foi para o plural, porque está após o sujeito composto. Dez. Complete as orações com os verbos indicados entre parênteses. Então, todas essas alternativas, eu tenho ali o final das orações, o verbo, a pessoa e o modo. Vamos lá? Então, o tempo no banho, diminuir, terceira pessoa do singular do imperativo. Qual é a primeira pessoa do singular? Ele. Ele, muito bem. Então, como que ficará o verbo diminuir na terceira pessoa do singular do imperativo, quando eu dou uma ordem? Ele diminuiu o tempo no banho. Diminua o tempo no banho. Então eu não vou colocar ele. Então você só Não. diminua o tempo no banho. Só o verbo, tá bem? Diminua. Neste caso, ele está dando uma ordem, né? Na letra B, energia, economizar, primeira pessoa do plural do imperativo. Qual é a primeira pessoa do plural? Economize. Nós. Nós. Então, como ficará lá? Economizem. Nós economizamos. Não, é que tá no imperativo, não tá? Então, economizemos energia. Economizemos. Isso. Que isso? Vamos lá? C, a torneira, fechar, segunda pessoa do singular do imperativo. Qual é a segunda pessoa do singular? Tu. Tu. Sem medo, gente. Vamos lá. Tu. Então, fecha a torneira. Fecha. Fecha. Parece outra coisa, professora. Tipo, fecha a torneira. Nem parece que é o tu ali. E agora, a terceira pessoa do plural, qual é? É o... Ele ou ela. Ele ou elas. Eles ou elas. Como ficará? Ajudem. Ajudem o planeta.
11. Os verbos concordam em número e pessoa com o sujeito. Caso o sujeito seja alterado, o que acontece com o verbo? Reescreva as frases, alterando o sujeito e fazendo as devidas adequações. Por exemplo, eu tenho ali na letra A, gastei 120 litros de água lavando louça durante 15 minutos. Eu trocarei o sujeito. Por exemplo, gastei. Gastei está na primeira pessoa do singular. Certo? Eu quero trocar a pessoa desta frase, o sujeito. Então, se eu colocasse, por exemplo, esta oração no plural, na primeira pessoa, como que ficaria? Gastamos? Nós gastamos 120 litros de água lavando louça durante 15 minutos. Então, eu tenho que alterar o meu sujeito, tá bem? Minha irmã é ela, né? Aí eu posso colocar aí alterando o sujeito eu, nós. Vai ser nós também? Nós? Em qual? Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã gastou. Eu gastei. Eles gastaram. Aí você que vai definir. Tá? Na letra C, minha mãe. Minha mãe e sua vizinha gastaram. Elas gastaram. Na D, nós gastamos. Tu gastas. Eles gastaram. Aí fica a seu critério. Na D. Qual que vai ser mais ou menos o. Tu Acho que já. gastas. Ok? Alguma dúvida no exercício 11? Não? Leia o texto a seguir e responda às questões. Pode ler para nós, Rafaela, por favor, o texto?
Prof. Sim? O que pode acontecer com a Antártica se o oceano esquentar 1 grau? O aquecimento climático ameaça alterar o ecossistema do frágil fundo do mar da Antártica, e apenas o aumento de 1 grau é suficiente para modificar profundamente certas espécies, revelou uma pesquisa publicada nesta quinta-feira, 31. Os estudos se baseiam em experimentos que reproduziram condições reais